Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Eide Oliveira, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui nesse canal. Como vocês puderam ver pelo título do vídeo, nós vamos falar hoje de como cultivar bons pensamentos para alterar os meus resultados. O assunto de hoje vai ser dividido em duas partes. Nessa primeira parte, eu vou mostrar para vocês por que é importante nós fazermos um investimento no nosso pensamento, principalmente se nós queremos melhorar ou alterar os nossos resultados. Cultivar bons pensamentos, ter o hábito de ter bons pensamentos, vai nos ajudar a desenvolver em qualquer área. Então a gente acaba tendo resultados mais positivos, porque geralmente a gente dá o nosso melhor. Mas como eu posso melhorar isso? Eu posso elevar esse nível do meu melhor que eu estou dando? Então, nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho do pensamento e no próximo vídeo eu vou trazer para vocês alguns possíveis exercícios, técnicas, treinamento para a gente melhorar ainda mais os nossos pensamentos. Cultivar bons pensamentos não é pensar positivo, não é só desejar o bem para alguém numa situação específica, é no dia a dia. Os nossos pensamentos é como se fosse a alma dos nossos resultados, ou seja, tudo vai começar no meu pensamento. É claro que entre o meu pensamento e os meus resultados tem muita coisa envolvida, mas o pensamento é o ponto de partida para qualquer mudança de resultado. Tá? O pensamento ele é uma atividade mental, ou seja, ele acontece na nossa mente. Nossa mente ela é dividida em duas partes, então tem uma parte que é a consciência e tem uma parte que é o subconsciente. Então os pensamentos se manifestam na consciência, então eu posso, se eu quiser, ter consciência do que eu estou pensando. Nem sempre temos, mas podemos ter. Bom, é nessa minha mente consciente que eu vou organizar os meus pensamentos, onde eu faço planejamento, plano para uma viagem, planejamento financeiro, onde também eu determino as minhas metas, né? Quais as metas que eu quero alcançar, que curso que eu vou fazer, onde eu quero melhorar. Então tudo isso acontece nessa mente consciente. E é ali também que manifesta os nossos pensamentos. Apesar de que nós podemos controlar os nossos pensamentos, nós podemos filtrar, nós podemos pensar muito mais coisas boas do que coisa ruim, o que acontece é que normalmente nós nem sabemos o que nós estamos pensando. Às vezes a gente para e fala, puxa, tô pensando isso, não é muito legal. Mas muitas vezes a gente pensa coisa que não é legal e passa batido, a gente não percebe. A outra questão é que cada pensamento que nós temos gera um sentimento. Se o pensamento vem de uma forma sutil, a gente não vai perceber isso. Às vezes a gente pensa muito sobre alguma coisa e esse sentimento vai crescendo dentro de nós. E muitas vezes algum mal-estar que a gente sente, a gente não sabe nem de onde veio. Pode ter vindo dos meus pensamentos, tá? Então, primeira questão é que eu não tenho consciência de tudo que eu estou pensando. O outro problema é que às vezes eu tenho ciência do que eu estou pensando e não consigo ou não me esforço para sair daquele pensamento. Tem outra questão também, eles acontecem daquela forma por conta das coisas do cotidiano. As coisas corriqueiras mesmo, noticiário, conversas, algum fato ocorrido dentro da minha casa. Quer ver? Às vezes você acorda, tropeça em alguma coisa, né? O fato de você tropeçar em alguma coisa já pode vir um pensamento negativo na sua cabeça. Você às vezes pensa assim, ai, já vi que vai ser aquele dia. Aí você chega no banheiro, a sua escova de dente escapa, você machuca a bochecha, já aconteceu com você? Pois é. E aí você fala, eu sabia que hoje não era o meu dia. E aí vão acontecendo assim um monte de eventos. Por quê? Porque o fato de você tropeçar em alguma coisa já te gerou pensamentos e esses pensamentos geraram sentimentos. E vocês já ouviram falar que tudo aquilo que a gente cultiva cresce? Então se eu fico cultivando que aquele dia não vai ser bom porque já começou tudo errado, é essa semente que eu estou plantando para o meu dia. Aí o meu pensamento, ele pode irrigar essa semente do péssimo dia, ou eu posso mudar esse pensamento e não dar munição para essa semente, não dar recursos para ela crescer.
Então, assim, eu dei esse exemplo só para vocês entenderem como que o pensamento influencia. E muitas vezes, acontece comigo demais, assim, não é todo dia, de vez em quando, mas acontece demais. Quando eu penso, ai, já vi tudo, aí vai acontecendo uma sequência de fatos estressantes. E assim, pode ser mini estresse, né? Mas um pouquinho de estresse com um pouquinho de estresse pode dar um pocão de estresse, né? E aí, todas essas coisas vão alimentando ainda mais os nossos pensamentos. Tá? Vai fortalecendo o nosso pensamento, muitas vezes de forma negativa. Eu vou absorvendo essas coisas do dia a dia, a notícia, a conversa que eu ouvi, o evento que aconteceu aqui no condomínio, o noticiário, principalmente esses programas muito sensacionalistas, né? Então, tudo isso que eu vou absorvendo, se eu não tenho um filtro para filtrar isso acaba influenciando na minha forma de pensar. Então, como cultivar bons pensamentos? Como que eu vou ter pensamentos que vão favorecer os meus resultados? É sobre isso que eu tenho estudado, sobre a influência dos nossos pensamentos na nossa vida, nos nossos resultados. E quando eu entendo que os bons pensamentos alteram os meus resultados, faz muito mais sentido do que alguém só dizer para você, você tem que ter bom pensamento, orar e vigiar. Não vai pensar coisa ruim. Não pense num fogo queimando uma casa. Você já pensou? A cultivar bons pensamentos não funciona a gente dando ordem para a gente não pensar em determinada coisa. Você pode escolher não pensar, mas dizer eu não quero pensar nisso, a hora que você fala, você já pensou. Rapidamente, mas pensou. Então não é bem assim que funciona. E para a gente saber como que funciona, a gente tem que entender um pouquinho da influência do nosso pensamento na nossa vida, no nosso corpo. Eu vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho do que eu aprendi, mas o negócio é muito mais profundo, eu tenho certeza. Mas com o que eu vou dizer aqui, isso já pode ajudar muito vocês, porque tem me ajudado. Tem alterado os meus resultados na minha vida como um todo. Bom, é importante eu fazer a seguinte pergunta para mim mesma. Como que eu gostaria que fosse a minha vida? Como que eu queria que fosse a minha vida? Então eu vou pensar assim, como que eu gostaria que a minha vida fosse? Então, gente, se possível, anota. Como que você quer que seja o seu casamento, o seu relacionamento amoroso? Como que você quer sua relação com seus filhos? Como que você gostaria que fosse a sua casa? O que que você planeja para sua casa, né? A parte física da casa. O que que você planeja para o seu lar? Como que você gostaria que fossem as suas finanças? Pensa que qual emprego que você gostaria de exercer? Ou qual o rendimento que você gostaria de ter? Então, escreve tudo que vier na sua cabeça. Não se preocupa se você esqueceu de alguma coisa. O mais importante para você nesse momento é isso. Daqui 3 dias, 3 meses, você pode ir inserindo mais coisa. Mas o que você pensar hoje, escreva tudo. Não se preocupa em como você vai chegar lá. Só se preocupa com o que você quer. Só isso. Só de fazer isso, nós já estamos cultivando bons pensamentos. Eu estou pondo objetivo na minha vida. Eu vi uma palestra do Bob Proctor que ele fala assim, que se você perguntar para as pessoas numa plateia como que você gostaria que sua vida fosse, a maioria não tem isso pronto. Ela não tem isso na tela do pensamento dela. Às vezes ela fala assim, eu queria conquistar um carro X, que tá na minha casa. Eu queria isso, eu queria aquilo. Mas ela não sabe como que ela gostaria que a vida dela fosse, no todo. Não sabe, nunca planejou isso. E aí, quando ele fez essa pergunta, você gostaria que fosse a sua vida hoje, né? Pensei imediatamente, nossa, eu queria quitar meu apartamento, né? Eu não pensei na minha vida. Eu pensei num dos meus desejos, né? Por isso que é bom esse tipo de exercício. E quando você faz isso, você já está trabalhando nos seus pensamentos. Claro que você ainda pode pensar negativo. Escrevi isso aqui, mas não sei não. E tudo bem. A gente está fazendo exercícios. Depois a gente chega lá. E aí você pode pensar na sua vida em relação à saúde, à espiritualidade, relacionamento com a família, relacionamento no emprego, qual emprego, fonte de renda, seus negócios, tá? Você envolve tudo isso nessa vida, né, que você tá pintando. Quando você faz isso, você tá começando a colocar essa vida, né, próspera na sua tela mental. Então você já tá inserindo, você já tá fornecendo isso para a sua mente. Agora vamos entender um pouquinho da influência do nosso pensamento na nossa vida.
Eu disse para vocês que cada pensamento gera um sentimento, tá? Pensamentos ruins, sentimento ruim. Pensamento bom, sentimento bom. Só que assim, não é bom ou ruim, tá? Entre o ruim e o bom, o melhor, a gente tem vários níveis aí de pensamentos e sentimentos, tá? Então, cada pensamento gera um sentimento. E esse sentimento, ele influencia no nosso corpo físico. O nosso corpo físico, ele é formado por moléculas, né? E essas moléculas, elas vibram o tempo inteiro, elas não ficam paradas. Então, você olha aqui, sua pele parece que tá parada, mas se você colocar um microscópio, você vai ver que existe uma agitação, tá? Que a gente chama de vibração. Então, todo sentimento que eu tenho vai influenciar nessa agitação. E da mesma forma, se eu tenho um sentimento ruim, essa vibração vai ser de uma qualidade ruim. Se eu tenho um sentimento muito bom, vai vibrar de uma forma muito boa, muito positiva, muito saudável. Então, assim, o nosso corpo físico, ele é um aglomerado de moléculas que se agita o tempo inteiro. E ela vai agitar numa ou em outra frequência a depender dos sentimentos. Então, não é o que eu estou falando, mas é o que está manifestando enquanto sentimento dentro de mim. Lembrando que o pensamento influencia nesse sentimento. Por isso que a gente começou a falar do pensamento. E aí, gente, essa vibração que vai ser de acordo com os sentimentos que eu estou cultivando dentro de mim, pode fazer com que aconteçam algumas coisas inesperadas ou esperadas. Por exemplo, uma dor de cabeça, insônia, um dinheiro que eu não estava esperando, uma visita maravilhosa, uma proposta de trabalho, um pedido negado, perda de rendimentos, aumento de rendimentos e até mesmo presentes. Sabe quando você não está esperando ganhar um presente? Então, tudo isso tem a ver com a forma que nós estamos vibrando, né? Mas assim, é bom a gente lembrar também que existem os paradigmas ou as crenças que muitas vezes atrapalham a gente conquistar certas coisas, tá? Tem o pensamento que influencia, mas as crenças bloqueiam, os paradigmas bloqueiam. Só que a gente não vai falar agora disso, a gente vai falando só dos pensamentos como se não houvesse os paradigmas. Depois a gente trata dos paradigmas, tá bom? Importante a gente saber como que funciona. Eu tô estudando mais sobre isso para trazer para vocês, que são as crenças limitantes mesmo, né? Mas tudo isso é possível com exercício, com treinamento, a gente reprogramar.